Depois de um mês após a morte de Kushina Uzumaki, Arashi já havia capturado sua terceira biju, e com Orochimaru estava desenvolvendo experimentos para criar uma nova raça de seres, conhecida como Clã dos Demônios, graças aos selos amaldiçoados de Orochimaru e com o poderoso chakra de Akuma que forçava a não rejeição do selo além de fortalecer e o alterar, fazendo com que todos os Akatsuki fossem parte demônio, porém em vez de uma marca somente, havia duas, uma sendo a de Orochimaru e a outra a de Akuma. Nosso amigo Shizui não sentia nada de errado com o selo, porém sabia que Arashi era um homem que não gostava de ser nada contrariado e que também havia alguma coisa muito errada, mas ele não sabia o que era, então não tinha como fazer algo sobre, e principalmente agora com o quinto Hokage do lado de Arashi, pensava como Konoha deveria estar à procura de um sexto Hokage. Então ele lamentava em se por dentro de ter que obedecer Arashi, mas que Arashi nunca o deu uma brecha para o Kotoamatsu Kami. Sempre teve bastante cuidado em nunca fazer contato visual com ele, sempre o contato por intermédio de Pai, que ele fazia questão de dizer que não era nada mais que uma marionete morta. Porém, mas última missão que o quarto Hokage lhe passou, era se infiltrar e destruir a Akatsuki, usando sua morte para garantir a confiança que deles estava seriamente ameaçada graças ao surgimento de Akuma. Enquanto isso, por ordem de Arashi, que disse que sairia de cena, Obito seria aquele que controlaria a Akatsuki em seu lugar como Tobi. Já que Arashi, Konan, Lee e Orochimaru iriam desaparecer por um tempo, Sasori e Kizami seriam aqueles que iriam atrás do Duas Caudas, com Sasori disputando com Kizami que iria cortar que parte do corpo, brincando com a Yujito, mas sabendo que por ordens de Arashi todos os corpos deveriam ser tragos a Konan que os levaria a Arashi. Konoha, de certa forma estaria uma confusão, mas o próximo Hokage seria decidido, um Hokage forte, que Sasuke e Jiraiya teriam ido buscar pessoalmente. Tsunade, a sexta Hokage, cujo teria sido convencida pelo poder de Sasuke, que já havia começado a sentir alguns efeitos da cegueira, e com treinamento de Jiraiya, Sasuke já estava se tornando mais proativo em termos de batalha, treinando no Monte Myokobu junto com Jiraiya, para aprender a dominar o Senjutsu e ficar mais poderoso. E agora Sakura, uma Jounin recém-formada e experiente em termos de batalha, seria aquela que tomaria conta da equipe de Konohamaru, fazendo um treinamento com eles que havia aprendido com Obito, mas que seria mais eficiente na Kazumi, que era o treinamento dos clones. Eles sabiam que uma guerra estava se aproximando e que deveriam vencer. Kazumi era a mais determinada de todas, pois tinha passado pelo inferno e graças a Arashi Akuma algo dentro dela havia morrido ao mesmo tempo que algo nasceu, e pretendia ficar mais forte a ponto de nunca mais perder para Akuma, para poder vingar seus pais que foram mortos por causa dele. Ela havia visto no Tsukuri, todos que morreram por culpa de Arashi, tudo havia sido planejado por ele. Orochimaru olha um pouco assustado pro Arashi, cujo estava na cama, cheio de aparelhos médicos, confirmando que Arashi tinha dado outro salto em seu encurtamento de vida. Arashi pergunta quanto tempo ele ainda tem, e Orochimaru responde que menos de um ano. As diversas cirurgias feitas nele não foram devidamente aceitas em seu corpo, e pelo fato de seu corpo continuar crescendo em poder, seu corpo não estava conseguindo acompanhar a evolução de poder, mas que seu jutsu para roubar corpos poderia aumentar o tempo de vida do Arashi, mas que se ele chegasse à casa dos 20 anos com isso, já seria um grande feito. Arashi sente um pouco de raiva, vendo que tudo o que ele conquistou seria perdido naquele corpo, mas ri respondendo a Orochimaru, dizendo que não importa, ele iria sobreviver. E Orochimaru por último diz que o ideal é ele criar um novo corpo e recomeçar novamente sua busca por poder, até que exista um corpo capaz de suportar todo o seu poder, ou um corpo que escale corretamente na evolução, pois querer poder a extrema velocidade como ele fez, causou a destruição do seu corpo original. Já Kakashi relataria a Tsunade que pelo menos um de cada membro com linhagem avançada, as Keki Genkais haviam desaparecido, e que isso muito provavelmente era obra do clã dos demônios que haviam surgido dos boatos, e que Arashi Akuma era o líder, deixando Tsunade atordoada, já que agora Arashi Akuma era um nome que causava medo em todo tipo de pessoa, mas que não tinha pelotão o suficiente para fazer algo contra, pedindo pessoalmente que Kakashi selecionasse alguns ninjas
para irem até as outras grandes aldeias solicitar uma cúpula dos 5 Kages. A areia já apoiava essa ideia há um tempo, mas Obito tinha medo de começar uma nova guerra se podia ser controlado ainda. Porém algo tinha mudado nele, que agora atendia pelo alter ego de Tobi. Hinata, Kiba e Shino estavam comendo com Kurenai com Hinata acariciando a barriga dela, pois estava grávida de Asuma, e com eles estavam Neji e Tentei. Hinata fala sobre como logo aconteceria uma grande guerra e que eles deveriam aproveitar mais a vida pois não saberiam quem voltaria vivo ou não. Tentei mandaria Hinata parar de ser tão mórbida, a deixando sem graça, e diria que não importa, nem mesmo se fosse Arashi Akuma ele não poderia contra todas as nações sozinho, o que um grupo de 30 pessoas mais ou menos poderia fazer afinal. Já spoiler, se ele pôde fuder geral. Então eles veriam várias pessoas gritando que Arashi estava atacando a aldeia. Neji a chamaria de Boca Grande e todos eles correriam para fora e veriam um ninja todo de branco se declarando Iruko, um ninja da folha que estava coletando para si as mais poderosas Kekkei-Genkais e que quando conseguisse iria começar a quarta grande guerra ninja a fim de controlar o mundo todo. Tsunade pouco depois declararia lei marcial em toda a Vila da Folha, declarando que Arashi Akuma e Iruko haviam declarado guerra ao mundo ninja, e que possivelmente iriam mesmo ter uma guerra, e Tsunade seria ameaçada pelas outras vilas a trazer o verdadeiro culpado à justiça se não quisessem que Konoha fosse destruída. Ela voltaria abalada a seu escritório, temendo o pior, já que Mal havia se tornado Kage e já estava tendo que lidar com o mundo à beira de um colapso, quando de repente houve um barulho na porta. Eram alguns guardas que estavam trazendo Naruto Uzumaki. Tsunade se assusta, já que pelo que disseram ele estava morto e gritaria com ele perguntando o que ele era, só de ver aquela aparência já era óbvio. E ele responderia que era Naruto Uzumaki, e que se trouxessem a Hinata, sua irmã e a Sakura elas poderiam confirmar. Quanto à pele e os olhos, ela era uma ninja médica, uma simples olhada com mais atenção ela já deveria entender, deixando Tsunade abismada, mas mandando Shizune chamar elas imediatamente. Enquanto ela analisava Naruto, quando elas chegassem, Kazumi e Sakura ficariam irritadas por verem um impostor do seu amigo e irmão. Hinata ativaria o Byakugan e compararia. O chakra de Kazumi era idêntico ao de Naruto, aquele realmente era o Naruto, mas que tinha algo diferente. E depois de um interrogatório sobre o passado dele, Sakura e Kazumi principalmente chorariam pela volta dele, mas Tsunade ainda não estaria tão convencida por causa da calma que Naruto carregava em si, mandando Naruto explicar tudo o que tinha acontecido no tempo que ficou fora. Naruto diria que há 3 anos, quando saiu da aldeia para ficar um tempo fora, ele conheceu Arashi Akuma e Zetsu, ambos os quais são membros da Akatsuki, e eles o convenceram da dor que esse mundo causava às pessoas, e lhe persuadiram com o plano da paz ao mundo, e que haviam mais ninjas que haviam aceitado esse propósito. Todos se chamavam Arashi Akuma, e todos eles recebiam um treino especializado. O objetivo era que todos os Arashi Akuma se espalhassem com o tempo, com as pessoas achando que Arashi era uma só pessoa. Todos passariam a conhecer ele, que se tornaria um líder político e guerreiro. Mas quando todos estavam para concluir o treinamento, um Arashi Akuma decidiu tomar tudo para si, e massacrou todos os outros, menos ele. Desde então, ele e Arashi Akuma vêm lutado por todo o mundo, e que se quisessem, poderiam pesquisar sobre o Relâmpago Carmesim, era como ele era chamado. E durante muito tempo eles conversaram. Naruto revela que nunca chegou a voltar realmente para a aldeia. Um clone o fez, o mesmo clone que lutou contra Sasuke e escreveu a carta de suicídio. Precisavam acreditar que ele estava morto, caso contrário correriam perigo. Mas ele não podia ter voltado à aldeia porque se Arashi soubesse suas fraquezas, o que ele soube, iria as atacar como fez. E como Arashi de repente ficou muito mais forte, ele já não tinha poder o bastante para derrotar Arashi, somado à aparição de Hiruko. Ele não teve outra escolha senão aparecer, e pediria perdão a todos por todo o sofrimento que ele causou, mas que agora tinha retornado e deveriam deter ambos da forma mais rápida possível. Ele já estava ciente de tudo que Arashi fez, e principalmente do perigo que ele representava. Tsunade olharia para Shizune e pediria o resultado. Ela diria que sim, a equipe de investigação estava monitorando todos os sinais de Naruto e ele estava dizendo a verdade.
dizendo que se ele quisesse ajudar, iria ajudar com informação, evitando sair em batalhas até que confiassem o suficiente nele. Naruto ri um pouco e diz que o corpo dele já não ia suportar viver muito para batalhar, logo ele ia morrer se não conseguisse reabilitar o próprio corpo. Arashi tem o mesmo mal, mas ele conseguiu estabilizar o suficiente para não evoluir tão rápido, ao contrário dele. Dessa vez, Hiruko conseguiria a linhagem Uchiha, já que dessa vez haveriam muito mais alvos, o que facilitaria o trabalho de Hiruko, que conseguiria finalizar o ritual adquirindo inúmeras Kekkei Genkais, inclusive o Sharingan, assim se tornando o líder de um novo clã super poderoso, o clã das Quimeras, já que tanto Hiruko quanto seus homens eram capazes de se tornarem quimeras, se tornando o segundo ser mais temido de todo o mundo, logo atrás de Arashi e Akuma. E assim como o medo de uma quarta guerra mundial Shinobi, um medo maior iria crescendo para caso o clã demoníaco de Arashi e o clã das quimeras do imortal Hiruko se unisse.